Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Mateus 11:25. Uma declaração poderosa do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo. Entre comigo no meu canal no YouTube para mais lições na palavra do Senhor. A gente está terminando esta série que foi gerada por aquela pergunta nervosa que os judeus fizeram ao Senhor Jesus Cristo. Eles queriam saber claramente e ter uma resposta pública se ele era ou não o Cristo, o Filho de Deus. É claro que ele deu uma resposta dura, embora nas entrelinhas já estava a resposta correta. Ele disse para eles que já tinha dito, mas eles não creram. E não creram por uma razão: não faziam parte das ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Enfim, ele mostrou mais alguns detalhes. Aí então, nesses detalhes, apareceu a figura do Pai e até ali eles não tinham pensado nisso. O diálogo era apenas com Jesus, mas agora Jesus fala de uma outra pessoa, do Pai. Ele disse que ele tinha ovelhas, aquelas ovelhas que ouviram ou ouviam a sua voz, conheciam a sua voz, seguiam a ele, e ele disse: para estes eu dei a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. E continuando, ele disse: olha, quem me deu essas ovelhas foi o meu Pai. E o meu Pai é mais poderoso do que todos. Em resumo, é aquele que aparece em outras passagens bíblicas como o Deus Todo-Poderoso. Quando ele disse que o meu Pai me deu essas ovelhas, ninguém arrebatará das minhas mãos, porque o meu Pai que me deu, ele é o Todo-Poderoso. Logo em seguida ele disse: eu e o Pai somos um. Ele estava como que a dizer: bem, vocês agora têm uma razão a mais para ficarem confusos, para ficarem com a mente em suspense, porque agora eu falei de outro, eu falei de meu Pai, mas para que não fique confusão, eu e o Pai somos um. Você sabe que
Aquilo que aconteceu com os judeus acontece até hoje no meio cristão. No meio cristão, a maioria tem dúvida. Quem é pai? Quem é filho? São dois deuses? São duas pessoas? Embora Jesus foi tão claro com os judeus. Jesus é tão claro, aquela resposta valeu para mim, valeu para você. Embora Jesus afirma, eu e o Pai somos um. Não pense isso falando para os judeus. Não pense que somos dois. É lógico, a colocação gramatical, somos plural. E quando é plural, é mais de uma pessoa. Sim, abra sua mente. Aqui, duas pessoas no sentido físico. O Pai, que Jesus disse que era o maior de que todos. Ele estava falando do Pai como o Deus Espírito. Na inclusão dele, aí nesse plural, somos, a outra pessoa, mas ele como homem. Lembre, Paulo mais tarde, Colossenses 1:15, Paulo disse, claro, que Jesus é a imagem do Deus invisível. Lembre que certa feita, Moisés era aquele homem que tinha um desejo ardente. Ele conheceu a Deus, mas ele queria conhecer mais. Ele pediu, ele falou para Deus, eu quero conhecer o Senhor. Eu quero, vamos dizer numa linguagem popular, eu quero conhecer a sua forma, o seu retrato, seu semblante, seu rosto, sua fisionomia. Ah, mas Deus foi categórico. Moisés, homem nenhum viu a minha face e viveu. Em se tratando de Deus, em se tratando do Todo-Poderoso, ele estava dizendo, ninguém pode me ver. Ah, mas Deus futuramente, aliás, ele já tinha um plano. Deus futuramente, ele falou, sabe, eu vou me revelar ao homem. Eu vou poder aparecer ao homem. Não é se esconder no meio de uma floresta e depois aparecer. Não é aparecer lá no Oceano Atlântico, não. Eu vou aparecer. Eu vou tomar a forma do homem. E foi isso que aconteceu na encarnação. Foi isso. Jesus, eu sempre estou repetindo para que você grave esta lição que ninguém ensina. Jesus
que esteve por aqui em torno de 33 anos, era o próprio Deus na forma humana. Lembre, Hebreus capítulo 1, verso 3. Ele diz assim, o escritor: havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, aos antigos, ele falou ultimamente, aliás, falou pelos profetas, ultimamente ele falou pelo Filho, a quem constituiu, olha que bênção, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, aleluia. Ele, Jesus, é a imagem, ele é a imagem daquele que o enviou, ele é a expressão exata do seu ser. O escritor está falando que Jesus é a expressão exata de Deus. Aquele que Moisés quis ver e não pôde. Deus se revelou mais tarde através de Jesus Cristo. Lembre, ele, lá naquela estrada empoeira, aquele homem cheio de mágoa, cheio de ódio, que tinha aquele costume perverso, diabólico, carnal, de entrar nos cultos e arrastar crianças e mulheres e o pregador e acabar com o culto, aquele homem chamado Saulo, ele que tinha o aval da religião organizada, a tal de igreja oficial é perigosa, a religião organizada. Ele foi até o sacerdote, pegou carta, pegou autorização. Eu quero ir a Damasco e acabar com essa gente. E foi, montado no seu cavalo, acompanhado pelos seus guardas, seus auxiliares de baderna. Mas, lá pelas tantas do dia, aquele, como que um raio, um relâmpago, ele caiu do cavalo e uma voz forte: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele jamais imaginava quem era. E ele perguntou, sabia que era a voz, que era uma voz sobrenatural, que era a voz do Senhor. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. A gente tem que parar. Mas amanhã vamos ver ainda mais sobre este Jesus que falou, mesmo ele tinha ido embora, tinha subido aos céus e agora no caminho de Damasco. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.